A pergunta pairava no ar úmido do cacilheiro, tão cinzenta como o Tejo naquela manhã de novembro. Até quando se pode varrer a sujeira para debaixo do tapete antes que o próprio tapete se torne o lixo? Aisha Fernandes encostou a testa ao vidro frio da janela, observando o perfil de Lisboa a aproximar-se, promessa de mais um dia a engolir sapos na Fundação Bragança Correia. O seu cabelo afro, hoje apanhado num turbante colorido que a sua avó Fátima lhe tecera, era uma coroa de resistência silenciosa num mundo que parecia preferir a invisibilidade da sua pele escura. Aos 22 anos, Aisha carregava o peso de séculos nos ombros e a leveza de um sonho por realizar. Talvez um dia ter a sua própria pequena galeria no bairro da Cova da Moura, um espaço que celebrasse a arte e a cultura das suas raízes cabo-verdianas, um contraponto à esterilidade dourada do seu local de trabalho. Por agora, era assistente administrativa júnior, uma sombra eficiente entre os mármores polidos e os olhares condescendentes da elite lisboeta que frequentava a fundação. O seu supervisor direto, Dr. Gonçalo Vasconcelos Tavares, era a personificação dessa elite. Entrou na sala de reuniões nessa manhã com a sua habitual aura de quem acabara de descer do Olimpo para inspecionar os mortais. Loiro, olhos azuis gélidos, fato de 3.000 euros impecavelmente cortado, exalava um perfume caro que a Aisha associava ao cheiro da desinfecção, algo que tentava purificar o impuro. Aisha, querida, começou ele, a voz melíflua a contrastar com o desprezo velado no olhar que lhe percorreu o turbante. A apresentação para os mecenas alemães. Espero que esteja à altura dos nossos padrões. O nossos pairou no ar, carregado de exclusão. Aisha assentiu, a garganta seca. Passara as últimas 2 semanas a preparar meticulosamente aquela apresentação, pesquisando, traduzindo, formatando. Era a sua oportunidade de mostrar valor, de talvez conseguir uma bolsa interna para um curso de gestão cultural. Sim, Dr. Gonçalo. Revisei tudo várias vezes. A reunião começou. Os mecenas, um casal de idosos alemães com ar severo, ouviam atentamente enquanto Gonçalo, com o seu inglês polido, introduzia o projeto de expansão da ala de arte contemporânea. Chegou o momento de Aisha apresentar os dados de viabilidade financeira. Ligou o projetor. O primeiro slide surgiu. E o estômago de Aisha afundou-se. Os números estavam errados, completamente errados. Gráficos desalinhados, previsões inflacionadas, erros ortográficos grosseiros. Não era o seu trabalho. Era uma sabotagem. O rosto de Gonçalo era uma máscara de surpresa fingida, rapidamente substituída por uma fúria teatral. Mas o que é isto, menina Fernandes? Que incompetência é esta? Está a tentar arruinar a fundação. Os mecenas franziram o sobrolho. Os outros colegas na sala desviavam o olhar, alguns com pena, outros com um mal disfarçado deleite. Aisha sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Dr. Gonçalo, eu juro que não foi isto que preparei. Os meus ficheiros... Silêncio. A voz dele chicoteou. Não quero desculpas. Quero profissionalismo. Algo que, pelos vistos, é pedir demais a certas pessoas. O certas pessoas ecoou na sala, tão cortante como o vidro partido. A sua cor de pele e a sua origem, tudo parecia estar contido naquela frase. Está dispensada da reunião. E passe no meu gabinete no final do dia. Teremos uma conversa séria sobre o seu futuro, se é que tem algum por aqui. Humilhada, Aisha recolheu os seus papéis, as mãos a tremer. Ao sair, sentiu o olhar gelado de Gonçalo nas suas costas e, por um instante, viu um brilho de triunfo nos seus olhos azuis. Lágrimas de raiva e impotência picavam-lhe os olhos, mas engoliu-as. Aquele bairro social periférico de onde vinha, a Cova da Moura, ensinara-lhe a resiliência da erva daninha que teima em romper o asfalto. O seu pai, um homem honesto, esmagado pela injustiça no trabalho anos antes, dissera-lhe uma vez: "Minha filho, nunca deixes que te roubem a dignidade. É a única coisa que realmente te pertence." No pequeno cubículo que lhe servia de escritório, Aisha ligou o seu computador pessoal. Abriu os ficheiros originais da apresentação. Impecáveis. Comparou-os com os que estavam no servidor da fundação. Alguém os alterara. E ela sabia quem. Foi nesse momento que Lúcia Almeida, uma colega do Departamento de Comunicação conhecida pela sua língua afiada e pelo seu idealismo por vezes ingênuo, entrou discretamente. Lúcia era branca, de uma família de classe média alta do Restelo, mas algo nela transcendia as barreiras sociais. Trazia um copo de água. "Vi o que aconteceu", disse Lúcia em voz baixa, os olhos castanhos cheios de uma indignação genuína. "Aquele Gonçalo é um verme. Ninguém acreditou que fosses tu a culpada, Aisha."
Aisha olhou para ela, a desconfiança inicial a lutar contra a necessidade desesperada de um aliado. Ele sabotou-me, Lúcia. Eu sei, e acho que não é a primeira vez que ele faz algo do gênero. Lúcia sentou-se na beira da cadeira. Ouvi rumores sobre outros projetos, outras pessoas que ele tramou, especialmente pessoas que não se encaixam no molde dele. Uma semente de revolta começou a germinar no peito de Aisha. Aquele não era apenas um ataque pessoal, era um padrão. O seu pai, ela própria. Quantos mais? O que queres dizer com isso? Lúcia hesitou. Olha, Aisha, não quero parecer paranoica, mas o Gonçalo tem um histórico, e parece que ele tem um alvo preferencial. O não dito pairava entre elas. O alvo eram os que, como Aisha, desafiavam a sua visão de mundo homogénea e privilegiada. Aisha pensou na forma como Gonçalo sempre fazia questão de lhe atribuir as tarefas mais servis, nos seus comentários inocentes sobre como ela tinha sorte por estar ali, como se a sua presença fosse uma caridade e não fruto do seu mérito. Pensou no seu perfume caro, que agora lhe revirava o estômago, no seu tique de tamborilar os dedos na mesa quando estava impaciente ou a sentir-se superior. Preciso de provar, murmurou Aisha, mais para si mesma do que para Lúcia. Preciso de provar que foi ele. Lúcia inclinou-se para a frente. Então, vamos a isso. Eu ajudo-te. Aquele tipo não pode continuar a sair impune. Assim começou uma aliança improvável. Aisha, com a sua inteligência analítica e a sua experiência vivida da discriminação, e Lúcia, com a sua audácia, os seus contactos e um acesso mais facilitado a certos cantos da fundação. Começaram a investigar Gonçalo Vasconcelos Tavares, mergulhando nas sombras douradas da Fundação Bragança Correia, sem saberem que estavam a mexer num ninho de vespas muito maior do que imaginavam. Nos dias que se seguiram, Aisha viveu numa corda bamba. De dia, suportava as humilhações cada vez mais frequentes de Gonçalo, que parecia deleitar-se com o seu aparente poder sobre ela. Atribuía-lhe prazos impossíveis, criticava cada detalhe do seu trabalho, fazia questão de a excluir de reuniões importantes. Os comentários racistas tornaram-se mais diretos quando estavam a sós. Sabe, Fernandes, há um certo exotismo na sua persistência, quase admirável para alguém da sua origem. À noite, Aisha e Lúcia encontravam-se, por vezes, no pequeno apartamento de Aisha na Cova da Mura, onde o cheiro a cachupa da vizinha se misturava com a tensão da sua investigação, outras vezes em cafés discretos na Baixa. Lúcia, usando as suas credenciais e um pouco de charme, conseguiu acesso a arquivos antigos do servidor, a relatórios financeiros que pareciam ter sido maquilhados. Aisha, com a sua atenção ao detalhe, começou a encontrar padrões. Faturas inflacionadas para eventos que mal tinham acontecido. Pagamentos a consultores fantasma. E o mais perturbador, propostas de projetos de intercâmbio cultural com países africanos que recebiam financiamento generoso, mas cujos relatórios de execução eram vagos e os resultados invisíveis. Ele está a desviar dinheiro, Aisha, disse Lúcia uma noite, os olhos arregalados enquanto analisava uma série de transferências suspeitas. E parece que usa estes projetos de diversidade como fachada. A ironia era cruel. O homem que desprezava abertamente as origens de Aisha usava a cultura dela e de outros como um veículo para o seu enriquecimento ilícito. Aisha lembrou-se de um projeto específico, Lusofonia Plural, para o qual Gonçalo a mandara traduzir brochuras há uns meses. Na altura estranhara a falta de informação concreta sobre os artistas e as atividades. Agora tudo fazia sentido. A investigação delas não passou despercebida. Gonçalo, com a sua rede de informadores e a sua intuição de predador, começou a suspeitar. Um dia o computador de Aisha na Fundação foi inspecionado pelo departamento de TI, alegando uma verificação de segurança de rotina. Felizmente, ela mantinha todas as suas descobertas num disco externo encriptado que trazia sempre consigo. As ameaças tornaram-se mais veladas, mas mais perigosas. Um colega, conhecido por ser próximo de Gonçalo, mencionou casualmente a Aisha como era fácil para alguém com o seu tipo de contrato ser dispensado sem justificação. Lúcia também recebeu um aviso do seu próprio chefe de departamento, um amigo de longa data da família de Gonçalo, para não se meter onde não é chamada e para ter cuidado com as más companhias. Houve um momento em que Aisha quase desistiu. O medo era um nó constante no estômago. Sentia-se observada, cada passo seu escrutinado. Uma noite, ao regressar a casa, pareceu-lhe ver um carro desconhecido parado perto do seu prédio. O motorista a observá-la. Poderia ser paranoia,
mas o arrepio na sua espinha era real. Será que vale a pena, Lúcia? Desabafou ela, a voz embargada. Ele é demasiado poderoso, tem demasiadas ligações, e se ele nos apanha? Lúcia, apesar de também sentir medo, segurou a mão de Aisha. Vá, Aisha, lembra-te do teu pai. Lembra-te de todas as vezes que ele te humilhou. Se não formos nós a pará-lo, quem será? Ele não pode continuar a fazer isto. A menção ao pai reacendeu a chama em Aisha. A imagem do seu rosto, outrora orgulhoso, agora marcado pela resignação após a sua própria batalha perdida contra a injustiça, deu-lhe forças. Não podia permitir que a história se repetisse. Foi então que Lúcia tropeçou na peça que faltava. Ao investigar os relatórios de despesas de Gonçalo, encontrou uma série de pagamentos recorrentes a uma empresa de consultoria de imagem chamada Aura Dourada, com sede numa morada que não passava de uma caixa postal. Cruzando informações, Aisha descobriu que a Aura Dourada estava registada em nome da esposa de um político influente, conhecido por ser um dos principais defensores públicos da Fundação e amigo pessoal de Gonçalo. Os pagamentos eram substanciais e não correspondiam a nenhum serviço visível prestado à Fundação. Era um esquema claro de suborno, de troca de favores, disfarçado de despesas legítimas. E, para piorar, parte do dinheiro usado para esses pagamentos parecia vir diretamente dos fundos alocados aos tais projetos de lusofonia plural. Tinham-no. Não era apenas o racismo, o bullying, a sabotagem. Era corrupção de alto nível, envolvendo figuras públicas. Era a prova contundente que precisavam, algo que ia muito para além da relação abusiva de Gonçalo com Aisha. A questão agora era como usar esta informação. Entregar à direção da Fundação. Gonçalo tinha demasiados aliados lá dentro. A polícia? Seriam duas jovens, uma delas negra e de um bairro social, contra um homem rico e com ligações. Poderiam ser desacreditadas, as provas poderiam desaparecer. Precisamos de alguém que não possa ser comprado ou intimidado, disse Aisha, o seu olhar determinado. Precisamos de alguém que leve isto a sério e que tenha o poder de o expor de uma forma que ele não possa controlar. Lúcia pensou por um momento. Conheço uma jornalista, Madalena Neves. Trabalha para o Público. É conhecida por ser implacável com casos de corrupção. O meu tio já trabalhou com ela num caso de direitos humanos. Posso tentar contactá-la. Era arriscado. Se Gonçalo descobrisse antes da publicação, as consequências poderiam ser terríveis. Mas era o risco que tinham de correr. O encontro com Madalena Neves foi tenso. A jornalista, uma mulher de meia idade com um olhar perspicaz e pouca paciência para rodeios, ouviu a história de Aisha e Lúcia com ceticismo inicial. Mas à medida que lhe apresentavam as provas, os e-mails, as faturas, os relatórios financeiros, o esquema da Aura Dourada, o seu interesse aumentou. Fez perguntas incisivas, verificou datas, nomes. Isto é dinamite, disse Madalena no final, um brilho nos olhos. Se tudo o que me mostraram se confirmar, e parece que sim, isto vai rebentar com muita gente. Prometeu investigar mais a fundo, com a sua própria equipa, e garantiu o anonimato de Aisha e Lúcia até onde fosse legalmente possível. As semanas seguintes foram de uma ansiedade excruciante. Cada dia na Fundação era um suplício para Aisha. Gonçalo parecia mais arrogante do que nunca, talvez sentindo que tinha silenciado qualquer veleidade de resistência. Aisha, por sua vez, esforçava-se por manter uma fachada de normalidade, enquanto por dentro contava os minutos. Finalmente, numa manhã de segunda-feira, o telefone de Lúcia tocou. Era Madalena. Sai amanhã. Primeira página. A noite antes da publicação foi a mais longa da vida de Aisha. Mal conseguiu dormir. E se algo corresse mal? E se Gonçalo conseguisse abafar a história? Na manhã seguinte, a notícia rebentou como uma bomba. A manchete do Público era inequívoca. Escândalo de corrupção e discriminação abala a Fundação de Prestígio. Supervisor acusado de desvio de fundos e perseguição racial. A fotografia de Gonçalo, sorridente e confiante numa gala recente, estampava a primeira página. O artigo detalhava o esquema da Aura Dourada, os projetos de fachada, e incluía testemunhos anónimos, Aisha e Lúcia e outros que Madalena conseguira encontrar sobre o ambiente tóxico e discriminatório promovido por Gonçalo. Mencionava especificamente o incidente da apresentação sabotada e os comentários racistas. Na Fundação, o caos instalou-se. Telefones não paravam de tocar. Reuniões de emergência, caras pálidas e cochichos pelos corredores. Gonçalo não apareceu para trabalhar. Ao final da tarde, a Fundação emitiu um comunicado.
Gonçalo Vasconcelos Tavares fora suspenso de todas as suas funções com efeito imediato e seria aberta uma investigação interna e independente. O político ligado à Aura Dourada negava todas as acusações, mas a sua posição tornara-se insustentável. Aixa e Lúcia observavam tudo à distância, uma mistura de alívio e apreensão. Ninguém na fundação, exceto elas e agora, o mundo, sabia da sua participação direta. Nos dias que se seguiram, o escândalo cresceu. Outros jornais e canais de televisão pegaram na história. Mais testemunhos surgiram. A investigação interna da Fundação confirmou rapidamente as principais acusações. O Ministério Público abriu um inquérito. Gonçalo Vasconcelos Tavares, o intocável, o homem que acreditava que o mundo lhe pertencia, viu o seu império desmoronar. A sua reputação estava em farrapos. Os seus amigos influentes distanciaram-se. Embora a sua riqueza o protegesse, provavelmente de consequências penais mais severas, talvez um acordo, uma multa pesada, mas dificilmente a prisão que muitos achavam que ele merecia, a sua carreira pública e a sua aura de poder estavam mortas e enterradas. Para Aixa, a vitória era agridoce. Não houve um pedido de desculpas formal da Fundação para ela, nenhuma compensação direta pelo que sofrera. O sistema, mesmo abalado, protegia-se. Mas ao caminhar pelos corredores da Fundação nos dias seguintes, sentiu uma diferença. Os olhares já não eram de pena ou condescendência, mas de um respeito hesitante, de curiosidade. Alguns colegas que antes temiam Gonçalo aproximaram-se dela oferecendo palavras de apoio, partilhando as suas próprias histórias de pequenos abusos. Ela decidiu que o seu tempo ali chegara ao fim. Não por derrota, mas por escolha. Apresentou a sua demissão algumas semanas depois, mas fê-lo de cabeça erguida, com a dignidade que o seu pai lhe ensinara a nunca perder. Tinha uma pequena poupança, e a experiência, por mais traumática que tivesse sido, dera-lhe uma nova clareza sobre o que queria fazer. A amizade com Lúcia tornou-se um laço para a vida. Lúcia, profundamente marcada pelos acontecimentos, decidiu que queria usar as suas competências de comunicação para causas sociais, talvez trabalhar numa ONG de direitos humanos. Aixa regressou ao seu bairro, à Cova da Moura, não como uma vítima, mas como alguém que enfrentara o dragão e sobrevivera. As paredes coloridas do bairro pareciam mais vibrantes, a música que ecoava pelas ruas mais cheia de esperança. Começou a tirar fotografias com mais frequência, a documentar a vida, a resiliência e a beleza da sua comunidade. Começou a esboçar planos para a sua pequena galeria, um sonho que agora parecia um pouco menos distante. Numa tarde soalheira de primavera, meses depois, Aixa estava sentada num banco do Jardim da Estrela, a ler. Levantou os olhos e viu, do outro lado do lago, Gonçalo Vasconcelos Tavares. Estava mais magro, o cabelo menos impecável, os ombros curvados, sozinho. Quando seus olhares se cruzaram por um instante, ele desviou rapidamente o seu, uma sombra de algo que poderia ser